Fala, queridos! Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema: antes de chegar ao propósito, você será testado. Para falar sobre isso, eu quero ler aqui para você o livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 2 diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E o versículo 13 diz assim: todos esses homens morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Hebreus 11 tem por epígrafe em algumas traduções bíblicas os heróis da fé. E aí a gente vai entender por quê, né? Porque a Bíblia vai citar muitos homens e mulheres que tiveram uma participação importante. Importante para quê? Importante para cumprir um propósito. Importante na obediência ao Senhor. Importantes em atitudes que eles fizeram. Importantes em situações em que alguns acabaram se destacando, alguns previsíveis e outros de forma imprevisível se destacaram, né, por se dispor, né? E aí a gente começa a entender o seguinte: todas essas pessoas que o Hebreu cita, elas passaram por um tipo de provação diferente. Cada uma delas dentro do seu período, dentro do seu contexto e dentro de uma narrativa. Só que no que todas elas têm em comum? É que todas elas, antes de receber algo maravilhoso de Deus, antes de sequer receber uma promessa, antes de receber qualquer coisa, eles foram testados, né? Vamos para o mais conhecido pai da fé, o Abraão, né? Ele foi testado quando Deus... Ele foi testado 2 vezes, né? A maioria das pessoas fala que Abraão foi testado porque Abraão teve que sacrificar seu filho ao pedido do Senhor. Mas não foi só isso, tá? Abraão foi testado desde o início da sua chamada, né? Quando Deus pede para que ele se afaste da terra. E Hebreus 11 fala isso. Quando a Bíblia fala, quando Deus manda que Abraão saia da terra da sua parentela, saia da terra dos seus parentes, saia da terra onde ele cresceu, que era a terra que ele conhecia, e ele pega Sara, pega o seu sobrinho e vai embora, pega o seu cajado e vai, né? Aonde? Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para onde ele tem que ir, ele só sabe que Deus o chamou e ele vai. Essa foi a primeira vez em que Abraão foi testado e que ele foi aprovado pelo Senhor. Logo após, ele passa por certas regiões em que ele fica com medo, com certo receio de dizer que Sara é sua esposa. Ele é testado mais uma vez, né? Até ele ter Isaac e ele ser testado mais uma vez. Mas Abraão, ele foi testado por diversas vezes. E o incrível disso, Abraão não viu o final das promessas de Deus se cumprir. Ele viu o início, né? Através do milagre em que Deus disse que ele ia gerar um filho e ele gerou um filho. Ele teve Isaac, né? Ele viu essa promessa se cumprir. Mas Deus fez muitas e muitas promessas a Abraão. Ele disse que a descendência de Abraão ia ser tão grande como as estrelas do céu. Ele disse que a descendência de Abraão ia ser próspera, ia ser abençoada. Ele não viu a sua descendência ser como as estrelas do céu. Nem ele e nem Isaac. Mas ele creu, né? E tantos outros personagens bíblicos que eles foram testados pelo Senhor. E depois de ter sido testados, depois de terem sido aprovados pelo Senhor,
né? E mesmo depois de testados e aprovados, muitos deles não viram todas as promessas de Deus se cumprir. O que é que eu quero dizer com isso? Se você sente que foi chamado por Deus, acredite. Eu não vou dizer que você vai ser testado, porque você já está sendo testado. Se você acredita que foi chamado por Deus, se você acredita no Deus que te chamou, no Deus que te separou, no Deus que te prometeu e no Deus que você crê, você já está em fase de teste. Mas o que eu quero te dizer com isso é que não é importante você ver a promessa chegar e sair postando, dizer, eu venci, eu consegui, eu cheguei. Não, essa não é a melhor parte, isso não é o mais importante, isso não é a melhor coisa. Então, o que é, né? Se você me perguntar de volta, é confiar em Deus, é estar com Deus. Sabe qual foi o mais importante da trajetória de Abraão? Não foi as promessas que ele recebeu, não foi os milagres que ele começou a receber, não foi as coisas impossíveis que aconteceu. Não, isso é só um detalhe. Isso não foi o principal. O principal foi que, mesmo sem Abraão ver todas as promessas, ele creu e andou com Deus. Se você está vendo esse vídeo, eu quero te dizer, não fique ansioso para as promessas acontecer assim, ó, no estalar de dedos, num piscar de olhos. Não, porque isso não é o principal, isso não é o mais importante. Sabe por quê? A Bíblia diz que muitos deles, dos heróis da fé, não viram as promessas se cumprir. Mas eles creram e eles obedeceram e andaram com Deus. Se você não viu a promessa que Deus fez se cumprir, não se preocupa. Se você não viu aquilo que Deus falou que ia fazer e ainda não aconteceu, não se preocupe. Se você não viu aquilo que você tanto queria e continua esperando ansiosamente, fervorosamente, não se preocupe. Porque o mais importante é fazer igual esses personagens fizeram, que foi ouvir o Senhor, crer no Senhor, obedecer ao Senhor e andar com o Senhor. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Ele falar com você e te prometer? Que coisa maravilhosa. Você creu no que Deus te falou, no que Ele te prometeu? Que coisa maravilhosa. Ande com Ele. Continue andando com Ele. E o obedeça. Isso é o importante. Lembre-se, os heróis da fé ouviram, creram, andaram com Ele, o obedeceram. Muitos não viram as promessas, mas só o fato de crer e andar com Deus já é o mais maravilhoso que você pode experimentar nessa vida. Se você está me assistindo pelo YouTube, segue esse canal abençoado, tá bom? Se edificou sua vida, compartilha para que mais pessoas sejam edificadas. Tá bom? Muito obrigada.